Lages, agora que passou a eleição, a gente vai começar a poder fazer entrevista política mais forte, né? Não vai precisar ficar com cuidados aí com dedos, né? O que você tá. Principalmente por conta das próprias plataformas, né, sabe? Porque elas estão assim muito complicadas aí para o nosso lado, né? Às vezes a gente tenta impulsionar alguma coisa aí que, né, é do campo específico da cultura, educação, mas eles interpretam aquilo como, sei lá, propaganda política, ou, enfim, vai lá e dá uma bela cortada na gente, né? Ninguém mandou ser relacionado com o mundo político, aí que acontece isso. Mas tudo é Não, eu política, tentei não tem impulsionar como, né? o vídeo do aniversário do Conexões e não consegui, né? Você viu, só que coisa mais absurda aquilo, né? Eu não Ah, sei você... se porque tinha alguma figura política lá e de repente entendeu que era. Mas já tinha passado a eleição, sei lá, É tá difícil, confuso. né? É difícil. E tá tudo meio confuso, né, Lages? O que que você tá pensando assim? Eu gosto de conversar com você porque você tem um distanciamento histórico das coisas que até na pandemia me ajudou muito, assim, a sua fala comigo no começo da pandemia, que foi agora tem que esperar para ver para onde vai, calma, vamos ter que aguardar, que eu queria que tudo se resolvesse em um mês, né? Me ajudou muito a sobreviver esses 2 anos aí. Eu gosto muito de te ouvir falando assim. O que você acha? O que vai acontecer nessa Olha, bagunça que a gente está vivendo? não sei, né? A impressão assim mais imediata, né, Ossá, que a gente tem, aliás, eu tenho escrito os últimos artigos, né, É, aí do Tribuna, muito em cima dessa questão, quer dizer, você teve uma eleição presidencial, você teve uma eleição aí para governador, para Congresso, Assembleias e tal, em que surgiram daí duas coisas, né, que a gente pode estar analisando. Primeiro, Bolsonaro foi derrotado, Lula ganhou a eleição para presidente, uma margem pequena, a gente já esperava isso, não foi surpresa, né? Agora, o bolsonarismo está aí, firme e forte, né? Quer dizer, as ideias, aquele conjunto de valores, aqueles princípios, aqueles métodos, né? Muito baseados aí na desinformação, né? Fake news, enfim, todo esse arcabouço, né? Que a gente acabou lidando com ele aí nos últimos anos, ele está muito presente, muito forte, né? E vai continuar aí durante um bom tempo, até porque a gente sabe que não é um fenômeno só do Brasil, né, Sá? Isso aí está acontecendo no mundo inteiro, né? A ascensão, inclusive, de governos aí de extrema-direita, né? Dentro do próprio sistema democrático, quer dizer, usando os próprios instrumentos, né, da democracia. Por isso que eles fazem tanta questão de falar que, né, liberdade de expressão. Aí você fala, para quê, né? Aí você começa a ter toda essa discussão, né? Os limites eu dessa estava eu liberdade de tava expressão. passando aí pelo centro e eu vi um pessoal na frente de um departamento do Exército, né? Resistência civil. Mas era engraçado que era resistência civil pedindo a ditadura militar, né? Intervenção militar, que é uma coisa meio complicada. É É engraçado, assim, muita porque você vê desinformação, né? É. uma dissociação mesmo, né? Assim, é um movimento que dentro da, eu não gosto do que foi a eleição, não confio, tenho medo, vou lá para a rua. Ok, até aí eu acho que tudo bem, né? Mas se perde muito na falta de entendimento e nessas maluquices que estão acontecendo também, né, Laje? Do pessoal já chamando aí atirador de elite, vamos matar, aí já vira uma bagunça, já rompe uma barreira complicada, né? Eu não É, aceito a eleição, então eu vou lá e mato o outro. Pô, mas onde é que a é. gente vive, cara? Sá, são várias vertentes que às vezes se confluem, né? O professor Castro Rocha, gosto muito de ler os artigos dele, os ensaios dele, né? Ele está dizendo que ele chama isso aí de dissonância cognitiva, né? Isso é um termo acadêmico, é uma expressão assim polida, né? Para dizer ignorância, né? Falta de conhecimento, ignorância. Se você fala ignorância, você pode estar atingindo alguém, ofendendo alguém, chamando alguém de ignorante, né? Mas no fundo é isso mesmo, quer dizer, e você tem todas essas coisas aí que você está falando, né? Você tem a violência política, você tem todos esses fenômenos aí
né, recentes, né, do antipetismo, enfim, confluindo, né, para essas questões que até o Freud explica, né? Ou seja, dá para fazer até uma análise do ponto de vista aí psíquico, relacionado aí à saúde mental das pessoas, etc., né? Esse pessoal, como você falou, né, vai para a porta de um quartel pedir intervenção militar, mas está dizendo que é uma resistência civil, eles é porque não sabem o que é uma ditadura militar, né? Talvez nunca passaram por isso, né? Você passou por isso quando jovem, né? Você viveu isso, assim, você teve essa vivência da Quando ditadura. aconteceu o golpe de 64, eu era ainda muito criança, né? Tinha meus 8, 9 anos, né? Mas eu vivi muito intensamente, o fim da ditadura militar, né? Ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Geisel já, é isso? Hã? Você está falando do governo Geisel. Geisel e Figueiredo, principalmente Figueiredo, né? Eu já estava na universidade, eu já estava fazendo filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, participando do movimento estudantil, né? Aqueles primeiros movimentos para reorganizar a União Nacional dos Estudantes, com congressos que aconteciam em São Paulo, em Belo Horizonte, enfim. Eu já estava muito envolvido nessa questão da política estudantil e vivendo os últimos anos aí da ditadura, né? Mas havia ainda, evidente, que muita perseguição, muita vigilância, né? Você tinha, por exemplo, muito medo, né? Porque você não sabia, você estava dentro de uma sala de aula assistindo uma aula, participando de um debate, você não sabia se ali dentro tinha alguém da Polícia Federal ou do DOI-CODE, desses órgãos aí de repressão do governo militar, né? Te acompanhando, te gravando, etc. E nós lá no diretório acadêmico sempre éramos visitados lá por alguém da Polícia Militar, da Polícia Federal, desses órgãos aí, né, de informação aí das Forças Armadas, querendo saber quem tinha feito tal viagem, por que aconteceu isso ou aquilo, quem publicou isso no jornal, enfim, né? Então era Você tinha diretório acadêmico, não era centro cívico? Olha, depende muito. Teve lugar que não adotou esse sistema, mesmo centro cívico era a orientação do regime militar na época, né? Mas nas universidades a gente continuou chamando de diretório acadêmico, DA, para cada curso, né? E DCE, que era o Diretório Central dos Estudantes, que representava todo o conjunto aí da universidade. Eu achava que isso aí tinha mudado, porque quando eu era moleque, no primeiro grau, era centro cívico escolar. E aí depois que eu vim para a faculdade, mas aí já era democracia, diretório acadêmico. Eu achei que diretório acadêmico fosse um termo proscrito. Eu achei que centro cívico fosse obrigatório, assim como era, né? Toda essa coisa da educação cívica, que na verdade era uma doutrinação, né? O pessoal fala da doutrinação de um lado, mas esquece do outro, né? Nós tínhamos até uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Eu cheguei a dar essa aula, essa disciplina, sabe? O SPB também, né? Geralmente é o SPB, mas eram geralmente os professores de história, né, que para completar a carga horária assumiam as disciplinas de USPB e Educação Moral e Cívica, né? Agora, sinceramente, nunca senti nenhum controle dentro da escola a respeito do programa, do conteúdo dessas disciplinas. Aliás, a gente transformava isso aí em belas aulas de debate, discussão política com os alunos, adotava, inclusive, alguns livros assim. Olha, eu lembro que eu adotei um livro de Educação Moral e Cívica, sabe, do Frei Beto. Frei Beto. Comunista. Mas daria até para a gente discutir muito que a escola acabou jogando fora a educação moral e cívica e o SPB e tudo o que significava, mas eu acho que jogou a água junto com a criança fora, porque não educou para entender o que é a política, o que é a organização brasileira, da social e política brasileira. Mas eu acho que daria até para a gente fazer um programa disso, cara, discutir essa questão. Mas você falou aí... Só um detalhe. Educação moral e cívica, o SPB e outras disciplinas correlatas, elas já existiam antes da ditadura militar, entendeu? Então, assim, eu acho que era uma oportunidade que se tinha para discutir essas questões de uma forma progressista até, dependendo do professor que estava ali à frente da disciplina, porque a mesma coisa acontecia com a história, com a geografia, com a literatura, enfim, né? Então, assim, eu acho que simplesmente identificar o SPB e moral e cívica com ditadura militar e terminar por aí a conversa, eu acho que é reduzir muito a questão, né? Desde a época do Império, você tem disciplinas escolares
nessa área, né? Hoje você percebe, por exemplo, né, a falta dentro da escola de uma educação para a política, de uma educação para o convívio social, de uma educação para a democracia, né? Porque se não fosse assim, você não teria tanto ex-alunos e até jovens e até o pessoal aí que está na fase de 30 anos, 40 anos, fazendo escolhas políticas das mais tenebrosas possível, né? A escola faltou aí para eles, né? O futuro, Lages, porque assim, a gente está... É o que você falou, né? O bolsonarismo está aí. Me assusta muito essa onda conservadora, que eu entendo também como uma reação à mudança. Muita mudança acontecendo muito rápido, né? Então é de se esperar que você tenha uma parte da sociedade reagindo. Só que eu não esperava que fosse com tanta violência, violência na prática mesmo, né? E dá medo na gente, e o medo, é medo de tudo. Dá para ter esperança, Lages? Olha, eu acho que a esperança nunca morre, né, Sal? Eu acho que a esperança por dias melhores, por uma sociedade mais humana, mais solidária, mais justa, e por uma política mais respirável, né? Isso aí está no horizonte. Eu acho que saímos de uma eleição agora, né, em que você tem aí o bolsonarismo fora do governo federal, mas ele muito forte nos estados, né? Você viu aí como São Paulo, por exemplo, né? São Paulo mesmo. O bolsonarismo vem todo para cá para ocupar os cargos aí do governo do Tarcísio de Freitas, né? E não só aqui em São Paulo, você tem a vitória desses candidatos aí, principalmente nessa região centro-sul, centro-oeste, né, do país, muito forte, né? Agora, eu acho o seguinte, você tem o governo Lula, que vai começar no dia 1º de janeiro, né? A gente está acompanhando aí, passo a passo, aí, o governo, a transição, né? As dificuldades, né? Quer dizer, nunca você vai poder esperar um governo Lula agora, o ano que vem, como foi, né? Antes, o Lula 1, o Lula 2, o próprio governo Dilma. Vai ser um governo muito difícil de negociar pauta por pauta, né? Você está vendo aí, inclusive, o apoio ao próprio Lira como presidente da Câmara na reeleição dele, quer dizer, estão fazendo uma ampla negociação para garantir a governabilidade, né? Então, acho que é por aí, quer dizer, não, você pode discordar, você pode criticar, mas não tem como ser diferente, né? Agora, eu acho que cabe a nós, da sociedade civil, e aí eu coloco, né, as organizações sociais, os movimentos populares, sindicatos, movimento estudantil, né, a mídia progressista, você tem aí uma ampla gama de organizações da sociedade que tem que fazer o combate, né? O Lula vai ter que governar, deixa ele governar, fazer os acordos lá que ele quiser e que ele puder fazer, né? Agora, na sociedade, eu acho que a gente tem que estar muito atento a essa questão de que, olha, esses valores, esses princípios, essas ideias, né, que saíram do armário, estão aí muito fortes na sociedade, a gente chama aí, aqui no Brasil de bolsonarismo, isso aí tem que ter um combate permanente, né? E aí eu acho que não pode ceder em nada. Eu acho que... Então, como nós fizemos aí, né, quando os caminhoneiros, ou sei lá se era caminhoneiro ou não, acho que não era caminhoneiro, fecharam as estradas aqui perto de Ribeirão Preto, nós fomos lá no GAECO fazer a denúncia. Olha, isso aí é liberdade de ir e vir, isso aí é pior do que isso, é um movimento golpista que não reconhece o resultado da eleição, né? Promotoria, Ministério Público tem que tomar providências em relação a isso, né? E foram tomadas. Você viu que até em nível até do TSE, do Supremo Tribunal, houve algumas diretrizes ali no sentido de investigar quem eram essas pessoas que estavam financiando, patrocinando esses movimentos e continuam fazendo aí na frente dos quartéis, não reconhecendo o resultado da eleição. Então, acho que isso vai continuar durante um bom tempo, né? E eu acho que são as organizações da sociedade civil que têm que dar esse combate, né? Preparar as pessoas, investir muito nessa questão de formação da geração atual, das novas gerações que estão vindo aí, para poder esclarecer, para poder, né, educar as pessoas para não acreditar em mentiras, né? Eu acho que isso aí já é um passo importantíssimo. Educar para não acreditar em mentiras, porque tudo isso aí é baseado na ignorância e na mentira, né, Sá? Eu repito, eu acho que ir para frente do quartel, beleza, é um direito, né?
Eu não concordo, mas é um direito. O problema é quando fecha a estrada e aí e começa a prejudicar a vida dos outros, né? Em nome de gerar terror, de gerar medo. Aí já é outra história. Ô, Lages, você tocou num assunto aqui que eu acho que eu vou pedir para você para a gente já abrir outro bastidores, viu? Mas vamos despedir do pessoal, daí a gente já faz uma outra gravação que eu queria falar no próximo bastidores sobre o que é esse combate. Como é que o Conexões ajuda, sabe? Ou se não ajuda. Mas vamos despedir, depois a gente começa outra? Sim, então tchau, tchau. Não, mas faz um tchauzinho legal aí, daquele que fala das redes sociais. Tá, né? É porque bastidor é uma coisa meio assim, sem controle, né? Então tem que ser diferente também do nosso dia a dia lá do Conexões. Mas então, pessoal, lembra do nosso endereço, www.professorlages.com.br. Para quem quiser, né, continuar nos acompanhando lá no blog, é o www.professorlages.com.br, né? E lá você tem tudo que a gente produziu aí nos últimos anos, né, Sá? Já tem aí 5 anos, né? Eu acho que é sobre isso que nós vamos falar aí no próximo papo, né?